A história que eu vou contar hoje é uma história de autoajuda, uma ajuda que vem do alto. Amém? Graça e paz. Tudo bom, pessoal? A quem está me ouvindo nessa hora, que Deus te abençoe. Abençoe sua casa, sua família, o seu momento, as suas finanças, em nome de Jesus. Vamos continuar o estudo da palavra. No capítulo anterior, a gente viu que Abraão e Ló se separaram porque eram numerosos. E eu não vou me deter aqui a explicar a palavra, porque o Senhor vai fazer da forma que Ele deseja. Amém? Pai, revela-te a nós. Mais uma vez eu coloco diante do Senhor a palavra que o Senhor deixou registrada, para que fale individualmente a cada um. Revele da forma que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém? Naquela época, Anfarrel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Sinabe, rei de Admá, contra Zemeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado, e se juntaram. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer. Mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que ali tinham se alinharam, derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Zuzins em An e os Emins em Zavé, Kiriataim. É importante falar esses nomes e conhecer esses lugares e esses reis. E os Orreus, desde os montes de Seir até El-Pará, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Mispá, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus, que viviam em Azazon e Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim, de Belá e de Zoar marcharam e tomaram posição de combate ao vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5 reis. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nesses poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que moravam em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu que vivia próximo ao carvalho de Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou. Perseguiu-os até Obá, ao norte de Damasco, recuperou todos os bens e trouxe de volta a seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e os restantes dos prisioneiros. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que ali se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Javé, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho
trouxeram e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, bendito seja Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer que eu enriqueci a Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Amém? É importante demais a gente andar no Senhor e fazer e seguir exatamente o que o Senhor manda. O Senhor nos abençoa. A gente não precisa receber o que não é do Senhor. Cada um dê a porção que o Senhor, e sendo justo, entregando o que cada um fez, o dever de cada um, pagando justamente ao seu trabalhador, ao seu servo, a pessoa que merece, a porção que merece. Amém? E que, sabendo de que tudo é dado ao Senhor, o dízimo, a importância do dízimo, de devolver aquilo que o Senhor o abençoou, o Senhor entregou, colocou nas suas mãos, para que tudo seja abençoado na sua vida. Amém? Fiquem na paz, que o Senhor abençoe. Que bom que você está ouvindo essa palavra, porque o Senhor que está falando, quer falar com você, e Ele te ama e continuará protegendo, guardando. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.